Você já conheceu alguém que não precisava de palcos, mas mesmo assim tocava multidões? Alguém que trabalhava nos bastidores, em silêncio, enquanto deixava marcas eternas na história? Esse era Lucas. Ele não foi apóstolo, não viu Jesus pessoalmente, não esteve no Getsêmani nem no Calvário, mas foi escolhido para escrever dois dos livros mais preciosos do Novo Testamento, o Evangelho segundo Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Antes disso, ele era apenas um médico. Simples, gentil, talvez introspectivo, mas cheio de compaixão. Um homem que cuidava dos doentes sem cobrar nada. Segundo relatos antigos, Lucas usava seu conhecimento para servir os pobres, viajando com Paulo em suas missões e tratando dos enfermos nas vilas e estradas do Império Romano. Ele não curava com imposição de mãos, como Pedro, mas aliviava dores com bálsamos, ervas e atenção. Enquanto outros pregavam com fogo nos olhos, Lucas pregava com cuidado no olhar. Segundo a tradição cristã, Lucas era natural de Antioquia, um gentil, ou seja, não judeu, que se converteu ainda nos primeiros anos do cristianismo. E isso torna tudo mais bonito, porque ele não conhecia a lei de Moisés, mas conheceu a graça de Jesus. Talvez tenha se encantado com o testemunho de Paulo, talvez tenha sido cativado por alguma cura milagrosa. Mas uma coisa é certa, Lucas foi transformado ao ponto de dedicar sua vida a registrar, com precisão, tudo o que Jesus fez e o ensinou. Pareceu-me também a mim, depois de acurada investigação de tudo desde a origem, dar-te por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Lucas 1:3. Percebe? Lucas não escreveu por impulso. Ele investigou, ouviu testemunhas, recolheu relatos, comparou fatos. Era como se estivesse preparando um diagnóstico, só que dessa vez para curar o coração da humanidade. Enquanto muitos pregadores daquele tempo estavam ocupados falando, Lucas escolheu ouvir. Enquanto outros faziam sinais, ele fazia anotações. E talvez seja por isso que seu evangelho é o que mais menciona as mulheres, os pobres, os marginalizados. Ele via o que ninguém via. O coração dele batia no ritmo da compaixão de Cristo. E você? Tem gente que diz que só pode ser útil a Deus se estiver no púlpito. Mas Lucas te prova o contrário. Ele não tinha um microfone, mas tinha uma pena. Não era pastor, mas era cuidador de almas. E isso mudou o mundo. Imagine um médico cansado após mais um dia cuidando dos feridos, sujo de poeira e suor, mas com um coração cheio de propósito. Agora, imagine esse mesmo médico escutando pela primeira vez a voz de Paulo, o apóstolo que antes perseguia cristãos e agora queimava de paixão por Cristo. Foi provavelmente em Troade, Atos 16, que Lucas encontrou Paulo. E não foi um encontro qualquer, foi como uma faísca caindo sobre palha seca. Uma mudança profunda começou naquele momento. Porque Lucas não apenas passou a acompanhar Paulo, ele se uniu a ele de alma e corpo. Tornou-se seu médico, seu amigo, seu irmão de batalha. Perceba um detalhe curioso nas Escrituras. Em Atos 16:10, Lucas escreve: concluímos que o Senhor nos chamava para anunciar o Evangelho. Até aquele versículo, o livro de Atos está na terceira pessoa. Mas a partir dali, Lucas começa a usar o nós.
Isso pode parecer simples, mas significa algo tremendo. Ele entrou na história. De espectador, virou testemunha. De curioso, tornou-se parte do mover de Deus. E ele viu coisas. Ah, se você soubesse o que os olhos de Lucas testemunharam! Prisões milagrosas sendo abertas, povos inteiros sendo batizados, demônios gritando e fugindo. E, acima de tudo, ele viu Paulo apedrejado, açoitado, naufragado e ainda assim pregando. É provável que tenha sido Lucas quem tratou as feridas de Paulo depois do apedrejamento em Listra. Talvez ele tenha limpado cada corte, segurado suas costelas quebradas e ainda assim escutado da boca do apóstolo: vamos continuar, eles precisam ouvir sobre Jesus. Lucas poderia ter voltado para casa, poderia ter escolhido uma vida segura, mas não. Ele decidiu seguir o caminho estreito, junto com Paulo. Essa decisão, aos olhos do mundo, era loucura, mas aos olhos do céu, era obediência. Porque às vezes Deus nos chama para missões que não brilham. Nos convida a carregar malas, cuidar dos bastidores, anotar testemunhos. Lucas não curou multidões, mas ajudou Paulo a se levantar para que ele pregasse a elas. Você entende? Talvez a sua missão não seja subir no palco, mas carregar os joelhos de alguém que prega, segurar a mão de um doente, escrever uma palavra de fé que alcançará gerações futuras. O mundo talvez nunca veja, mas o céu anota tudo. Lucas não fundou igrejas, mas escreveu o livro que conta como elas nasceram. Você não precisa fazer tudo. Basta fazer a parte que Deus te confiou com fidelidade. Você já reparou como o Evangelho de Lucas é diferente dos outros? Mateus fala com judeus. Marcos escreve rápido, como quem corre para mostrar ação. João filosofa com profundidade. Mas Lucas fala com o coração. Ele não era pescador, não era da tribo de Levi. Era um médico e, talvez por isso, entendia melhor que ninguém o que é sofrimento. Sabia reconhecer a dor nos olhos de alguém. Sabia aonde a alma sangra. É por isso que, ao escrever sobre Jesus, Lucas não se limita aos grandes feitos. Ele mergulha na ternura. É nele que lemos as histórias que mais aquecem o coração. Só Lucas escreveu sobre o bom samaritano. Só Lucas contou sobre o filho pródigo. Só Lucas registrou o ladrão na cruz, sendo salvo aos 45 do segundo tempo. Porque Lucas viu que a glória de Jesus estava justamente em alcançar os esquecidos, os doentes, os desprezados, os que a religião empurrava para fora do templo. Naquela época, mulheres não tinham vez, mas o Evangelho de Lucas é o que mais menciona as mulheres. Maria, Isabel, Ana a profetisa, a viúva de Naim, a pecadora que lavou os pés de Jesus com lágrimas. Ele sabia, Jesus não ignorava ninguém. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Essa frase resume tudo. Jesus não veio para os justos, veio para os quebrados. E Lucas fez questão de deixar isso claro. Quando ele conta a história do filho pródigo, ele não fala apenas de rebeldia. Ele mostra um pai que corre, que abraça, que perdoa antes mesmo do pedido. É a única parábola onde Deus é retratado correndo ao encontro de alguém. Lucas entendeu que a misericórdia de Jesus não era teórica, era concreta, era pele, toque, gesto. E talvez você esteja ouvindo isso com um coração pesado,
achando que falhou demais, que se afastou demais, que já é tarde. Mas Lucas te responde com o seu evangelho. Nunca é tarde quando você volta para os braços do Pai. Mesmo que sua túnica esteja rasgada, mesmo que você tenha desperdiçado tudo, o Pai ainda olha pela estrada, esperando. Sabe por que Lucas escreveu tudo isso? Porque ele viu isso. Não apenas nas palavras de Jesus, mas na vida das pessoas salvas pelo caminho. E hoje, séculos depois, o que ele escreveu continua mudando vidas. Porque o médico da alma se sentou à mesa com pecadores e Lucas estava lá, com caneta na mão, escrevendo para que você não se esquecesse. Imagina estar num quarto fechado, orando com medo, e de repente ouvir um som como de um vento impetuoso, chamas de fogo sobre as cabeças, línguas estranhas sendo faladas, gente sendo transformada diante dos seus olhos. Lucas estava lá. Talvez não na primeira reunião, mas ouviu cada relato com a precisão de quem investiga a alma e decidiu: o mundo precisava saber. Nasceu então o segundo livro de sua pena, Atos dos Apóstolos. Se o Evangelho de Lucas mostrava o que Jesus começou a fazer e a ensinar, Atos mostraria o que ele continuou fazendo, agora por meio da igreja. E que livro! Nenhum outro no Novo Testamento nos dá uma janela tão viva para os primeiros anos da fé cristã. É ali que vemos o Espírito Santo descendo como fogo, Atos 2. Pedro pregando e 3.000 pessoas se rendendo. Estevão sendo apedrejado, mas vendo o céu aberto. Felipe batizando um eunuco na beira da estrada. Paulo, o perseguidor, caindo ao chão, cego e ouvindo a voz de Jesus. Lucas conta tudo, mas de um jeito que só ele sabia. Sem exageros, sem floreios, com verdade, com ternura. Ele poderia se colocar como herói, mas preferiu desaparecer. Nos trechos em que estava presente, ele só dizia nós, sem ego, sem vaidade. Lucas via a história maior. Sabia que não era sobre ele, era sobre o reino. É nesse livro que entendemos o quanto o Espírito Santo guiava cada passo da igreja. É ali que vemos portas se abrindo onde havia muros, prisões se transformando em púlpitos, perseguições virando combustível para o Evangelho. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Atos 1:8. Lucas sabia que aquele fogo que caiu em Pentecostes ainda arde. E ele escreveu para te lembrar disso. Para que mesmo em meio ao caos do mundo moderno, você não se esqueça. A igreja nasceu debaixo de fogo e foi chamada para viver debaixo de poder. Não para sobreviver, mas para testemunhar. Não para temer, mas para transformar. Lucas, com sua caneta humilde, nos dá um mapa. Mostra que o Evangelho não termina com a cruz, mas se espalha através de cada crente disposto a dizer sim. Ele documenta a jornada de homens e mulheres cheios de espírito, cheios de coragem, cheios de fé. E hoje, o que o Espírito começou através de Pedro, Paulo, Estevão e Barnabé pode continuar com você. Porque o livro de Atos não termina com um amém. Ele continua na sua vida. Em um mundo onde todos querem aplausos, é raro encontrar alguém que prefira o anonimato. Mas Lucas parece ter escolhido o esquecimento humano para servir à glória divina. Você já notou que ele nunca se cita nos evangelhos? Não aparece como personagem. Não faz questão de ser notado. Mesmo em Atos,
Quando está ao lado de Paulo, ele prefere esconder-se por trás do nós. Ele poderia ter dito: eu curei, eu ajudei, eu também fui perseguido. Mas não, ele simplesmente escreve e some. Sabe o que isso revela? Um coração livre, um servo verdadeiro, alguém que entendeu que a história mais importante é a de Jesus, não a nossa. Lucas não tinha uma plataforma, não buscava seguidores. Seu objetivo era claro: registrar com precisão tudo o que Deus estava fazendo para que outros crescem. Ele escreve para Teófilo, um nome que, em grego, significa amigo de Deus. Teólogos discutem se era um homem específico ou uma forma simbólica de falar com todo aquele que ama o Senhor, mas, de todo modo, Lucas entrega sua vida a esse propósito: fazer com que a verdade seja conhecida. E foi por isso que ele escreveu mais de 25% do Novo Testamento, mais que qualquer outro autor, mais que Pedro, mais que João, até mais que Paulo em volume de texto. E, entretanto, o nome de Lucas mal aparece. Isso deveria nos ensinar algo poderoso. A humildade silenciosa também move o céu. Talvez você nunca suba num altar, talvez ninguém te reconheça na rua, talvez suas palavras sejam poucas e sua missão discreta. Mas, se forem feitas por amor, se forem escritas com verdade, se forem movidas pelo Espírito, Deus verá e o mundo será tocado. Foi assim com Lucas. Segundo relatos antigos, ele morreu com cerca de 84 anos, sozinho, sem fama, mas deixou algo que séculos não puderam apagar. Hoje, quando você lê sobre o nascimento de Jesus, a visita dos anjos, a parábola do samaritano, o filho pródigo, a mulher pecadora perdoada, o ladrão na cruz salvo pela graça, tudo isso só chegou até você porque Lucas decidiu escrever. E isso mudou o mundo. Lucas não era apenas um escriba, era também companheiro de dores. Quando Paulo foi preso em Roma, muitos o abandonaram. O medo da perseguição, o risco de se associar a um condenado, tudo isso afastou até mesmo amigos antigos. Mas Lucas ficou. Ficou quando as luzes se apagaram. Ficou quando ninguém mais quis permanecer. Paulo escreve em sua última carta: só Lucas está comigo. Essa frase parece simples, mas carrega um peso que só quem já esteve sozinho entende. Lucas foi o último a permanecer. Quando o mundo virou as costas, ele ainda segurava o manto do apóstolo, ainda limpava suas feridas, ainda escrevia suas palavras. E talvez ele tenha sido o último a ouvir Paulo pregar. Talvez tenha segurado a sua mão antes do martírio. Talvez tenha assistido em silêncio, com lágrimas nos olhos, ao seu irmão ser levado para a morte. Mas ele não fugiu. Lucas era esse tipo de amigo. Não o que aplaude no palco, mas o que senta ao lado no vale. E isso é raro. Ele poderia ter deixado a prisão de Roma e voltado à sua vida de médico. Mas entendeu. Não existe vida plena longe da missão. E aqui está uma verdade que talvez você precise ouvir hoje. A fidelidade no fim do caminho vale mais do que os aplausos do começo. Lucas não ficou famoso, mas ficou até o fim. Seja você essa presença fiel na vida de alguém, mesmo que doa, mesmo que canse. Porque às vezes Deus não te chama para tirar alguém da prisão, mas para sentar ao lado dele nela, para segurar sua fé, para lembrar: você não está sozinho. Lucas fez isso por Paulo e deixou esse exemplo para nós. Lucas era médico, disso você já sabe. Mas quanto mais caminhava com os apóstolos, mais ele entendia. Havia dores que pomadas não curavam. Havia feridas que não sangravam, mas matavam por dentro. Corações rachados por rejeição, traumas, abandono, incredulidade. E Lucas percebeu que a verdadeira cura não vinha apenas da ciência, mas da palavra. Por isso, seus escritos são tão diferentes.
Quando ele conta a história da mulher, encurvada por 18 anos, Lucas 13, ele nota algo que só um médico notaria. Ela não era apenas corcunda. Ela estava oprimida espiritualmente. Estava dominada por um espírito de enfermidade. Lucas enxergava o que outros olhos não viam. Sabia que por trás de muitas dores físicas havia prisões da alma. E você, talvez esteja assim, carregando dores que ninguém entende, com um sorriso no rosto, mas encurvado por dentro, feridas que não aparecem nos exames, mas te enfraquecem todo dia. E aqui entra o poder da palavra. Quando Jesus diz: mulher, estás livre da tua enfermidade. Lucas 13. Ela se endireita, ela se levanta, ela volta a viver. Lucas viu isso e entendeu. Jesus é o médico dos médicos. Por isso, em seu evangelho, há tantos relatos de cura. Mas mais do que milagres físicos, ele mostra restaurações profundas. A mulher hemorrágica que tocou Jesus, o leproso que voltou para agradecer, o cego que gritou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lucas sabia: quem encontra Jesus encontra a cura para todo tipo de dor, até aquela que ninguém mais percebe. Talvez seja essa a cura que você precise hoje. E se for, escute bem. Ainda há poder na voz do Mestre. Ainda há cura para corações cansados. Ainda há liberdade para os encurvados da alma. E Lucas escreveu tudo isso não para impressionar, mas para que você soubesse. Jesus também vê a sua dor e quer te levantar. Poucos evangelhos brilham com tanta luz como o de Lucas. Não porque ele esconde as dores, mas porque ele mostra que mesmo no vale há alegria vinda do alto. Sim, alegria. Você percebe isso logo no início, quando os anjos aparecem aos pastores e dizem: Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Grande alegria. Mas para quem? Para os pobres, para os anônimos, para quem estava longe de tudo, mas no centro do coração de Deus. Lucas nos lembra, capítulo após capítulo, que a mensagem de Jesus não é de condenação, mas de esperança. Não é um fardo, mas uma festa. Só ele nos mostra a história do filho perdido sendo recebido com música e dança. Só ele narra a alegria do pastor ao encontrar a ovelha, da mulher ao achar a moeda, do pai ao abraçar o filho que voltou. Alegria! Essa era a cor do evangelho que Lucas via, porque ele mesmo tenha experimentado isso. Como gentil, ele poderia nunca ter sido incluído, mas foi. Como médico, poderia ter confiado apenas na ração, mas creu. Como discípulo tardio, poderia ter se sentido à margem, mas foi acolhido como um dos mais importantes escritores da fé cristã. Por isso, Lucas nos ensina que ninguém está longe demais para ser alcançado e que o reino de Deus é uma mesa, com lugar até para quem o mundo despreza. Você já se sentiu fora do plano? Como se Deus tivesse escolhido os outros, mas te deixado de lado? Então, ouça. Lucas escreveu por você, para te mostrar que o Salvador nasceu, não num palácio, mas numa manjedoura. Não cercado de nobres, mas de animais e pastores, porque o céu desce ao chão para nos levantar. E essa boa nova ainda ecoa pelos séculos. Você é amado, você é visto, você é chamado. Não importa quão distante você se sinta, ainda há festa no céu por sua vida. A alegria de Deus é encontrar os perdidos. E Lucas, o evangelista da esperança, te convida hoje a entrar nessa alegria. Lucas não viveu ao lado de Jesus como Pedro. Não viu o mar se acalmar com uma palavra. Não presenciou a multiplicação dos pães.
Mas, mesmo assim, escreveu com tamanha precisão e sensibilidade que você sente que ele estava lá. Como é possível? Porque Lucas ouviu, sentou-se com os que viveram, escutou cada detalhe como quem ouve uma mãe contando sobre o nascimento do filho. Aliás, foi ele quem nos deu o relato mais completo sobre o nascimento de Jesus. Foi ele quem nos contou que Maria guardava todas essas coisas no coração. Você acha mesmo que isso foi apenas uma dedução? Não. Lucas provavelmente ouviu tudo de Maria. Sentado à sua frente, olhos nos olhos, anotando, chorando, sentindo. Foi assim que ele escreveu o que escreveu. Porque ele não era apenas um repórter, era um servo da verdade. Ele não buscava espalhar uma crença. Ele queria que a verdade brilhasse com tanta força que até os céticos se rendessem. E conseguiu. Muitos estudiosos dizem que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos formam um conjunto tão detalhado, histórico e coerente que ainda hoje são fontes primárias para arqueólogos, teólogos e historiadores. Lucas descreveu datas, reis, cidades, distâncias, nomes. Ele não escreveu fábulas, escreveu história. Mas com alma, com lágrimas, com a força de quem crê profundamente que a graça é real. E aqui está o segredo de Lucas. Ele não apenas sabia que Jesus veio, ele sabia que Jesus veio por ele e por você. Por isso ele se dedicou. Por isso ele investigou tudo desde o princípio. Por isso ele escreveu para Teófilo e, por meio dele, para mim e para você. Porque a graça precisa ser registrada, precisa ser proclamada, precisa ser passada adiante como um fogo que não se apaga. E se Lucas fez isso com uma pena, o que você pode fazer com a vida que tem? Talvez você ache que seu passado te desqualifica. Talvez ache que não tem história. Mas Lucas te mostra que qualquer um que encontra Jesus encontra um novo propósito. Mesmo que antes fosse um médico comum, mesmo que nunca tenha visto um milagre com os próprios olhos, mesmo que ninguém saiba seu nome, o céu sabe. Você talvez nunca tenha ouvido uma pregação sobre Lucas em sua igreja. Ele não fundou nenhuma grande congregação, não deixou cartas com sua assinatura, nem foi apedrejado publicamente, nem virou mártir sob as luzes de Roma. E, entretanto, o que ele escreveu atravessou gerações, culturas e impérios. O Evangelho que nos mostra a humanidade de Jesus. O livro que nos revela o nascimento da Igreja. As histórias que ensinaram ao mundo o que é misericórdia, perdão, arrependimento e amor. Tudo isso saiu da pena de um homem discreto. Um médico que, em vez de bisturi, usou palavras. E que, em vez de procurar fama, buscou fidelidade. Lucas não buscava ser lembrado, mas por causa disso, Deus o eternizou. Quantas vezes o Evangelho de Lucas já foi lido ao redor de camas de hospital? Quantos filhos pródigos voltaram para o pai ao escutar suas palavras? Quantos corações quebrados encontraram cura ao ler sobre o bom samaritano? Você consegue perceber? Lucas nunca fez milagres, mas seus escritos geraram milhares deles. Ele nos deixou o retrato mais sensível de um Cristo que chora, que perdoa, que se assenta com pecadores e que levanta os que todos desprezam. Ele nos mostrou que o reino é feito de passos simples, de mãos estendidas,
de histórias bem contadas e de corações rendidos. E o que podemos aprender com tudo isso? Talvez que não são os grandes gestos que mudam o mundo, mas a obediência diária, a caneta nas mãos, o ouvido atento, a disposição de ir com os que vão. Lucas seguiu Paulo, curou suas feridas, documentou a fé e entregou ao mundo o maior presente que um escritor pode oferecer: o registro vivo de uma esperança eterna. E agora a pergunta ecoa até você. O que você fará com essa herança? Lucas já fez sua parte. Ele cuidou, escreveu, serviu. Agora o Evangelho chegou até suas mãos. E você é parte da continuação. A história ainda não terminou. O Espírito ainda sopra e o reino ainda se move. Fim.